Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje vamos fazer mais uma aula aí de raciocínio lógico. Antes de mais nada aí, se inscreve no canal, deixa aquele curtir aí para ajudar a gente a atingir mais pessoas. E a gente todo dia posta vídeo novo para ajudar vocês aí, conteúdo gratuito. Então bora dar aquela força aí para poder manter o nosso canal ativo e conseguir fazer conteúdo diariamente para vocês. Bora lá? Hoje a gente vai continuar então com a aula de raciocínio lógico, aula 8. Hoje a gente vai ver sobre a equivalência da condicional, beleza? Eu tenho aqui um exemplo do se então, que seria a nossa condicional. Se estudo, então passo. Eu tenho aqui a minha primeira proposição, que eu chamei de P. A segunda proposição eu chamei de Q, certo? Então eu tenho a minha primeira equivalência da minha condicional. Qual seria ela? É o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, ó, lá em cima, P, se então Q. A minha primeira equivalência, ela diz o quê? Eu tenho que inverter e negar ao mesmo tempo, certo? O que seria isso? O meu Q vem primeiro na frente e eu nego ele. E o meu P vai depois e eu nego também. Por isso que a gente fala inverte e nega, certo? É a primeira equivalência. Aí fica da seguinte forma. Se não passo, então não estudo, onde o meu Q agora ficou na frente e o meu P ficou depois. Eu inverti e neguei ambos, certo? Essa é a minha primeira equivalência da condicional. Então, dessa maneira, eu posso dizer que isso daqui é equivalente a isso daqui, beleza? Inclusive, vocês podem, em exercício aí para casa, fazer a tabela verdade de ambas as duas, que vocês vão ver que vai bater, vai ficar igualzinho. Então, dando sequência agora para a nossa segunda equivalência da condicional. Na segunda equivalência, eu tenho o quê? É o seguinte, o meu P, eu vou manter ele, porém, negando. E o Q, na sequência, eu vou manter sem negar. Eu vou copiar ele igualzinho. Então, eu vou continuar na mesma ordem, o P e o Q, não vou inverter como no anterior, porém o P eu vou negar, o Q não, o Q eu vou manter. E entre eles eu vou colocar o meu conectivo OU, olha ele aqui, ó. Joia? Aí vai ficar da seguinte maneira, não estudo ou passo, certo? Onde agora eu mantive o meu P, porém eu neguei ele, e o Q na sequência, da mesma forma, sem negar. E acrescentei o meu conectivo OU. Dessa forma, eu posso dizer para você que isso daqui é equivalente a isso daqui. Joia? Essa é a minha segunda equivalência. Aí na sequência aqui a gente tem uma observação. Deixei aqui bem estampado para a gente não esquecer disso daqui. É o seguinte, eu copiei aqui a minha segunda equivalência do slide anterior, certo? Onde eu neguei o P ou Q, joia? Agora, se a gente inverter, ainda assim será equivalente? Ou seja, se eu inverter isso com isso, ainda vai ser equivalente? É a pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Ou seja, se eu falar, ao invés de eu falar não estudo ou passo, eu falar ao contrário, passo ou não estudo, é a mesma coisa? É equivalente? E aí, sim ou não? Se a gente voltar nas aulas anteriores, a gente vai ver que tem o princípio da comutativa, certo? Com esse princípio da comutativa, sim, a gente pode fazer essa inversão, certo? Eu coloquei aqui para vocês, ó, pelo princípio da comutativa, a nossa disjunção, ou seja, o ou em específico, ele pode sim ser invertido, beleza? Então, vamos supor, chega lá na prova, vocês se deparam com o enunciado pedindo a equivalência do se então. Aí você vai fazer a primeira equivalência, inverter e negar. Se não for essa, vocês vão fazer a segunda equivalência, manter a primeira negando e acrescenta o ou e copia o que. E se você se deparar com essas duas opções e não achar o resultado, aí vocês partem para o princípio da comutativa, porque daí às vezes eles usaram a segunda equivalência com
com o conectivo OU, porém invertido. Isso daí cai muito e é uma pegadinha que pega bastante gente. Então bora dar sequência aqui. Vamos fazer agora alguns exercícios. É hora de fixar o conteúdo, beleza, pessoal? Da melhor forma possível, fazendo exercício de concurso. Bora lá. Tenho aqui um exercício da banca CPCOM da Prefeitura de Sapé. Eu tenho aqui a minha proposição, se então, certo? Se o minério é raro, então ele é valioso. Ele está pedindo para a gente a equivalente, beleza? Então vamos começar aqui. A gente observou que todas as respostas se tratam do se então. Esse é o primeiro princípio que a gente bate o olho e já identifica isso. Então, quer dizer, a gente não vai precisar se preocupar em fazer a nossa segunda equivalência, porque aqui não tem nenhuma equivalência relacionada ao ou, que é a segunda, certo? Do se então. Como só tem todas as respostas do se então, a gente já sabe que é o inverte nega, certo? Então vamos fazer junto aqui, ó. Eu tenho que o P, certo? É a nossa primeira proposição e o Q, a segunda proposição. Agora a gente vai inverter e negar, certo? Aí fica da seguinte maneira: se o minério não é valioso, então ele não é raro, certo? Agora a gente vai voltar aqui e ver qual das opções tem o inverte nega. Então vamos na primeira aqui, ó. Se o minério é abundante, então ele é valioso. Nada a ver. Se o minério não é raro, então ele não é valioso. Também não. Se o minério é valioso, então ele é raro. Também não. Aí eu tenho a minha alternativa D aqui, ó. Se o minério não é valioso, beleza, bateu aqui com o primeiro, então ele não é raro. Então ele não é raro. Joia? Então alternativa D, a resposta correta. Fazendo aí o se então, a equivalência, a primeira equivalência onde a gente inverte e nega. Joia? Vamos para o próximo agora. O segundo aqui eu tenho da banca CESP para o TJ do Paraná, beleza? Assinale a opção que apresenta a proposição lógica que é equivalente à seguinte proposição. Ele deu aqui para a gente a proposição. Se Carlos foi aprovado no concurso do TJ, então Carlos possui o ensino médio completo, certo? Então eu tenho aqui a minha primeira proposição P e a segunda eu chamo de Q, joia? Aí vamos partir para as alternativas aqui, ó. Eu já posso observar na minha primeira alternativa A que a gente identifica aqui o conectivo OU. E na sequência da B a gente identifica o se então. Então agora a gente vai ter que partir do princípio que a gente vai ter que fazer o se então invertido e nega. E se não for essa alternativa, a gente vai ter que partir para o OU, certo? Que a gente mantém a primeira negando e copia a segunda. Então vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro o se então. O se então invertido, certo? E negando. Vai ficar da seguinte maneira. Se Carlos não possui o ensino médio completo, então Carlos não foi aprovado no concurso do TJ. Então, com base nisso daí, a gente vai olhar o nosso se então da alternativa para ver se bate. A gente viu que a gente só tem um se então aqui, né? Que é o B. Então vamos ver se ele bate lá. Se Carlos não foi aprovado no concurso do TJ, ó, a gente já viu que não é isso, né? Ó, ele falando aqui, ó, não foi aprovado no concurso do TJ. Teria que ser, primeiramente, Carlos não possui o ensino médio completo. Esse teria que ser a nossa primeira proposição. Mas não, ele está usando ao contrário. Então não é a alternativa B. Entendeu? Agora a gente já viu que acabou as alternativas relacionadas ao se então. Então a gente vai ter que partir agora para o conectivo OU, certo? No conectivo OU a gente vai negar a primeira, certo? Adicionando o conectivo OU e vai copiar a segunda. Então vai ficar da seguinte maneira. Carlos não foi aprovado no concurso do TJ ou Carlos possui o ensino médio completo. Então vamos voltar na alternativa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa desse tipo. Letra A. Carlos não foi aprovado no concurso do TJ. Opa, bateu aqui com a nossa primeira aqui, certo? Vamos para a segunda. Ou, beleza, tem o conectivo. Carlos possui o ensino médio completo. Bateu aqui também com a nossa segunda, certo? Bateu a primeira, bateu a segunda, conectivo ou. Então a resposta, letra A, certo? E aí vamos supor que mesmo a gente fazendo aí o conectivo ou, a gente não achasse aqui exatamente, né, aquela resposta. A gente partiria daí para o princípio da comutativa. A gente ia inverter, certo?
e observar daí se a gente localiza essa alternativa, mas lembrando que tem que ser mantido o conectivo OU, porque, por exemplo, aqui, ó, se a gente observar aqui a letra E, Carlos possui o ensino médio completo e não foi aprovado no concurso do TJ. Ou seja, ele inverteu, porém ele usou aqui o conectivo E. Então isso não é válido, beleza? É uma observação aí pra gente se atentar a isso daí, beleza? Então é isso, galera. Hoje a gente fez aí esses exercícios bacanas aí pra gente fixar a matéria, certo? Viu uns conteúdos bem interessantes aí. Fiquem ligados aí nas próximas aulas aí, que com certeza vai ter muito conteúdo bom pra vocês, beleza? Valeu, até a próxima!